Juízes 14, versículo 5. Falei a semana inteira, Horácio, meu amigão. Nós somos espanhol, né, Horácio? Eu e você. Nós somos espanhol, não somos? Eu e o Horácio. Então, falei a semana inteira que ia pregar sobre as 7 tranças de Sansão. Muita gente ficou curioso. Vai ver o que Deus vai fazer nessa noite. Juízes 14. Vamos ler do versículo 5. É Juízes 14? Não, perdão, Cauã, Juízes 13. Juízes 13, Cauane. Você me perdoa, Cauane? Vou pagar o 13º depois de você. Olha lá. Diz assim a palavra de Deus. Presta bem atenção para você ver o que Deus vai falar com você nessa noite. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Assim o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Bom tempo, né? E havia um homem em Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. E o anjo apareceu a essa mulher e disse: eis que agora é estéril, nunca tens concebido, porém conceberás e terá um filho. Só que o anjo deu algumas condições para ela ter esse filho. Mas vamos ler agora. Agora, pois, guarda-te de beber vinho, ou bebida forte, ou comer coisa imunda, porque eis que te conceberá e terá um filho, cuja sua cabeça não pode passar navalha, porquanto o menino será nazireu, ou nazir, conforme a tradução, de Deus desde o ventre. E ele começará a livrar Israel dos filisteus. Então a mulher entrou e falou ao seu marido, dizendo: um homem de Deus veio a mim, cuja aparência era semelhante de um anjo de Deus, terrível. E não lhe perguntei de onde era, e ele me disse o seu nome. Nem ele me disse o teu nome. Mas só para curiosidade, o nome dele é Gabriel, viu? É o mesmo anjo que visitou Jesus, é o que manda recado. Ou melhor, Maria. Porém disse-me: eis que tu conceberás e terá um filho. Agora, pois, não beba vinho, nem bebida forte, não coma coisa imunda ou coisa morta, porque o menino será, ou não toque em coisa morta, porque o menino será nazireu de Deus, ou seja, separado de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, rogo-te que o homem de Deus que enviaste, que venha para mim também, e ensine o que devemos fazer ao menino quando ele nascer. Feche os teus olhos. Senhor Deus, fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Eu já vou entrar na mensagem, mas eu quero trazer um caminho antes para a gente poder entrar na mensagem. É como você está indo para uma cidade e tem um desvio, e aquele desvio vai chegar mais cedo na mensagem, na cidade. Então eu vou entrar num desvio, daqui a pouco a gente volta na mensagem de novo. Irmãos, o Salmo 30, versículo 5, não precisa pôr, tá, calma. Diz assim: que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Tem algumas bíblias que tem escrito ainda assim, ó: a alegria vem pela manhã bem cedo. Quem lê isso acha que qualquer um de nós podemos chorar a noite inteira e vamos acordar dando risada. Não é isso, gente, não é assim. Ah, eu vou chorar a noite inteira, então a alegria vai vir pela... Não tem nada disso. Quando nós lemos a Bíblia, nós temos que encaixar ela no âmbito espiritual. A nossa vida, sim, nós seres humanos, se resume entre dia e noite. Mas no espiritual, para Deus não tem dia e noite. O que é dia e noite? Dia e noite é a rotação da terra sobre o eixo dela mesmo, ela rodando. Uma hora ela fica de frente do sol, outra hora fica longe do sol, e isso traz o dia e noite. Nós estamos na noite do outro lado do planeta,
Austrália, Japão, alguns pedaços da China, está claro agora, 8 horas da manhã. Mas para Deus não é assim. Quando a Bíblia fala dia e noite, a Bíblia está falando de momentos de trevas e momentos de luz. Então Israel estava passando aqui, por isso que a Bíblia diz, o choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã. Não é que você vai chorar a noite inteira, acordei da noite. Não é assim. Na nossa vida existe momentos de trevas e momentos de luz. É isso que a Bíblia quer dizer para mim e para você. Nós lemos aqui que Israel se tornou, ou melhor, tornaram a fazer o que era mal aos olhos de Deus. Naquele tempo Israel não era governado por reis, era por juízes. E antes de Deus levantar Sansão, levantou um juiz chamado Assã, outro Elon e outro Abidom. Esses 3 juízes fizeram o que era mal aos olhos de Deus. Então um período de trevas, um período de escuridão, um período de noite caiu sobre Israel. Por quê? Porque deixaram de adorar Jeová e começaram a adorar outros deuses. Então aquele período de trevas, Deus olhava para Israel e não via um homem suficiente para levantar a fé daquele povo, para pregar para aquele povo. Não tinha um profeta, não tinha um juiz, não tinha nada. Então Deus, quando tem um período de trevas, já pega aí para você, Deus levanta um homem, uma mulher de Deus para falar para você que existe sim saída, existe luz sim, existe uma luz no fim do túnel. E essa noite você veio, saiu da tua casa, porque Deus está falando para você. Talvez você esteja vivendo um período de trevas, um período de escuridão, mas o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, bem cedo. E nós vemos aqui que o anjo do Senhor aparece para a esposa de Manoá, a tribo de Dan. E o anjo fala para a esposa: olha, você vai ter um filho. E o seu filho, ele vai ter que fazer algumas coisas, porque pela lei do Nazireu, a lei do Nazir, quando ele nascer, ele não pode beber bebida forte, ele não pode raspar a cabeça, e não pode tocar em coisa morta. Então, essas 3 coisas, por ele ser separado, isso é uma lei de Moisés, irmão. A pessoa era separado para Deus, e o nome dele será Sansão. Sabe o que quer dizer Sansão? Pequeno sol. Era Deus falando assim: eu estou pondo sol na escuridão. Esse momento de escuridão vai passar, esse momento de luta vai passar. Pega se você quiser pegar. Esse momento de briga dentro do lar vai passar, esse momento de enfermidade vai passar, esse momento de miséria, falta de dinheiro vai passar. Está chegando o sol da justiça na tua vida. Ela chega e conta para o marido, ela era estéril, e o marido fala assim: olha, eu vou orar, eu vou pedir a Deus, para que, isso que nós vemos, para que esse anjo apareça para mim também, e se ele aparecer, eu vou fazer um voto. Irmãos, quando você faz um voto com Deus, cumpre, porque Ele é fiel. Se eu falo para Deus: Deus, eu vou fazer um jejum aí, intercalado, um dia eu como, outro dia eu não, pode ter certeza, vai dar certo. Deus, eu vou fazer uma campanha, eu vou vir todo dia na igreja, pode ter certeza, pode fazer um voto com Deus, que Deus vai cumprir. E Manoá, ele fez um voto, e o menino nasceu. Só que o menino, pela lei dos nazireus, tem coisa que ele não podia fazer. Primeira coisa, não poderá beber bebida forte, nem vinho, e quando a Bíblia fala bebida forte, é destilado. Não poderá beber bebida forte. Irmão, não tem nada a ver com ninguém. Se você toma uns golinhos aí, você é com Deus. Estou pregando, tá bom? Tá? Não poderá
beber bebida forte. Salomão diz assim: aquele que não bebe bebida forte, sábio é. Então quem bebe é? Quem não é sábio é? Tolo. É a Bíblia que diz. Vamos supor, Jacó, vamos supor, você arrumou um trabalho lá em Jundiaí. Você sai com o seu carro bonitão que você tem, para ir para Jundiaí. Na hora que você passa ali, você fala: esqueci de pôr gasolina, e o carro morre. Você desce, você pega o galãozinho e vai ali no posto, mas você encontra um amigo seu que vem vindo com um carro, e o amigo encosta e fala: seu Jacó, onde você está? Ele fala: estou em Jundiaí. Ele falou: eu te levo. Só que na hora que ele sai do carro, ele está assim, ó. Você vai com ele? Ele está bêbado. Sabe por quê que Deus falou para Sansão não beber? Porque a bebida tira a responsabilidade. Você vai com teu amigo? Ele pega a marginal ali, toda assim, ó. Mas nem eu que sou bobo vou. A bebida tira a responsabilidade. Essa semana a pastora falou para mim assim: tem uma irmã da igreja que não vai estar vindo num culto durante a semana porque está cuidando de uma irmã que está em depressão. Falei: tá certo, tem que cuidar da irmã que está com depressão mesmo. Daí a pastora falou: não, ela vai vir no culto sim, porque ela foi lá para cuidar da irmã que estava com depressão, e ela tinha comprado uma caixa de cerveja. E eu falei para a pastora: cerveja não tira depressão, tira a responsabilidade. Eu estou falando de bebida, mas Deus, Ele tem um pacto com quem tem responsabilidade na vida. Não é só de bebida. Responsável. Comprou, pagou. Está com vontade de comprar e não tem dinheiro, passa vontade, mas não compra. Esses dias eu estava brincando com a pastora e falando para a pastora assim: Salomão teve 1000 mulheres. Falei para a pastora: sabia que Salomão teve 1000 mulheres? Daí eu falei: 1000 mulheres não é nada, o pior é ter 1000 sogras. Mas quer dar mais risada? Eu falei: cada mulher uma conta na Shopee. Já pensou? Cada mulher tem uma conta na Shopee. Então temos que ter responsabilidade, irmãos. Eu não falto um culto. Mas o senhor é pastor, mas vai por aí. Pastorzada não vê a hora de pegar uma mulher, descer para a praia, nada contra, mas eu estou aqui, eu tenho a minha responsabilidade. Sabe o que acontece? Quem tem responsabilidade colhe frutos. Frutos. Nossa igreja é a igreja que mais batiza em Campo Limpo Paulista. Então nós colhemos frutos. Então Deus proíbe, daqui a pouco você está meio parado, vai pegar fogo isso aqui, viu? Deus proíbe, primeira coisa: Sansão, não bebe, Sansão. Você não pode beber. Outra coisa: Sansão não pode tocar em coisa morta. Ele é o pequeno sol, ele é a luz. E quem é luz não toca em coisa morta. Sabe o que é coisa morta? É coisa que ficou lá no passado. Vamos supor que morre um cachorro lá na rua. A prefeitura não leva e fica o cachorro. Eu pego o cachorro depois de uma semana e coloco ele aqui, ó. Mesmo que eu abane, vai vir mosca. Irmãos, quando você busca as coisas do passado, vai vir as moscas. Por mais que você abane, coisa que ficou para trás, ficou. O marido brigou com a mulher lá em 1956. Acho que tem casado ainda desde 56, né? De 1956. Houve uma discussão, então separaram tudo, mas voltaram. Mas a primeira briga, ela pega as coisas mortas do passado. Ela pega a carniça do passado e coloca aqui de novo, para juntar mosca. Porque você lembra em 1956, seu sem vergonha que você deu bola para aquela mulher? Então não tire, não pegue as coisas do passado. Tocar em coisa morta
é pegar coisa do passado, é abrir o lixo de uma semana, é abrir o lixo de um mês que estava guardado e você esqueceu de pôr na rua. Esquece as coisas do passado, eis que tudo se fez novo. Sansão, está chegando coisa nova na tua vida, está chegando coisa nova na tua casa, está chegando coisa nova na sua história. Se eu fosse você, eu glorificava a Deus, porque Deus está falando com você de uma forma tremenda. Deus quer te abençoar. Não toque em coisa morta, pequeno sol. Você é a luz. Paulo disse assim: sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Então, se Paulo falou para Timóteo, seja meu imitador, é para Timóteo imitar ele, assim como ele era imitador de Cristo. Então, se Jesus Cristo é a luz do mundo, nós somos a pequena luz. Se Jesus Cristo é o sol da justiça, nós somos o pequeno sol. Tem Sansão aqui nessa noite, que Deus vai levantar com força e coragem, para vencer as mazelas do dia a dia, a luta do dia a dia. Tem coisa nova chegando, tem coisa boa chegando, em nome de Jesus. Recebe aí, tem coisa boa chegando. O que passou, passou, irmãos. Esquece. Você vai ferir o cônjuge, você vai ferir o filho, já passou. Já era. Ai, pastor, mas aquele sem vergonha acabou de desenterrar um negócio que estava morto. Terceira coisa, Manoá, seu filho vai crescer, mas você não vai poder cortar o cabelo dele. Nada contra os carecas, viu? Tem aqui o Claudinho, tá lá, ó, Fernando, parece o Alexandre de Moraes. Devo fazer o sinal da cruz aqui, ó. Olha lá o outro, Natan, tá o Roberto lá fora. Nada contra os carecas, mas era a lei dos nazireus. Não podia cortar o cabelo, ele era separado. Todo profeta, ele não podia cortar o cabelo, não podia cortar a barba. De vez em quando podia dar uma paradinha na barba. Ó o Márcio. Saudade do seu filho. Eu falei da Pri, vou te dar um abraço. Não podia cortar. Não poderá beber bebida forte, porque se isso acontecesse, ele ia voltar no período da noite. Sansão tinha sido levantado para mudar a história daquela nação. Coloca para mim capítulo 14, versículo 5, Cauane. Desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe a Timate. E chegando às vinhas de Timate, eis que um filho do leão, rugindo, lhe saiu ao seu encontro. Continua. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão poderosamente, que ele despedaçou o leão, como quem despedaça um cabrito, sem ter nada na mão. Versículo 7. Porém nem a seu pai, nem sua mãe deu saber que tinha feito. 7, Cauane. E desceu, e falou àquela mulher, que lhe agradou os olhos, aos olhos de Sansão. 8. Depois de algum dia, voltou para tomá-la, e apartando do caminho para ver o corpo do leão que ele tinha matado. E eis que o corpo do leão havia um enxame de abelha com mel. 9. E tomou-a em suas mãos, e foi andando e comendo dele. E seu pai e sua mãe deu também a comer. Repete comigo: mel no defunto. A lei ele não poderia comer coisa morta. Ele vai a Timate, um leão ataca ele, ele mata o leão. Passa alguns dias, só está a carcaça do leão, a caveira do leão, só que um enxame de abelha fez um enxame ali. Ele tocou em coisa morta e comeu o mel.
A doçura que pode trazer amargura. Cuidado, jovens, com palavras doces. Cuidado, cada um de nós, com coisas que parece que é tão doce, mas vai tirar sua consagração. Cuidado com pessoas de falas mansas. Pessoas de falas mansas é um perigo. É o mel no defunto. É doce, mas está no defunto. Cuidado com pessoas que são passivas demais. Não estou falando para ninguém ser grosso não, mas o que Sansão achou? Eu vou pegar o mel e vou pôr uma coisa doce na minha boca. Cuidado com os prazeres. Mas vai ser só uma vez, ninguém vai ver, minha mulher não vai ver, meu marido não vai ver, mas Deus está vendo. Você fez um voto, você é separado, você é nazireu, você não pode tocar em coisa morta, e ele, além de tocar, ele comeu do mel. Fala para o teu irmão, cuidado com o mel no defunto. Tem gente, irmãos, deixa eu falar algo. Nem tudo que é doce vem de Deus. Para começar, nem tudo que é doce vem de Deus. Segunda coisa que ele fez errado, nós lemos ali, esse é para os jovens, tá? Ele escondeu dos seus pais. Ele não falou nada para o pai dele, ainda deu para o pai dele comer. Além de uma maldição para a vida dele, era uma maldição para os pais dele. O mel é doce do defunto, mas traz consequências amargas. O momento da doçura do mel, do prazer do mel, pode destruir uma família, destruir um casamento, destruir um relacionamento. Não perca a sua consagração pelo um prazer passageiro. Terceira coisa, Sansão não poderia raspar o cabelo. Amor, sobe lá em cima para mim, pega meu menorá. Sabe o que é o menorá, né? É aquele candelabro, aquele pequenininho. A lei, ele não podia raspar o cabelo. A mensagem que eu falei hoje para você, que era sobre as 7 tranças de Sansão. As 7 tranças de Sansão não era qualquer trança, porque para Deus tinha um significado muito grande, muito grande. Aquelas 7 tranças, ela não era somente tranças, era um menorá, um candelabro de 7 pontas, virado de ponta cabeça, derramando a luz e a unção de Deus sobre Sansão. A pastora vai pegar o menorá lá, é pequenininho, mas dá para ver. Muitas vezes nós assistimos lá o filme do Sansão, só vê ele cabeludão, né? Não, Sansão tinha 7 tranças, já vou mostrar para vocês. O menorá é isso daqui, ó. No livro do Êxodo, Deus manda Moisés fazer um menorá de ouro batido, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, com 7 pontas, 3 de um lado, 3 do outro, sobre uma haste no meio. Então as 7 tranças de Sansão representava a unção de Deus sobre a vida dele, o fogo de Deus caindo sobre a vida dele, o azeite de Deus caindo sobre a vida dele. Então se ele cortasse as 7 tranças, é como se ele perdesse a unção de Deus. Irmãos, hoje ninguém precisa usar trança, mas a unção de Deus continua a mesma. Hoje ninguém precisa ter um cabelão, um cabelinho careca, não precisa nada disso. Vai ter pessoas que perdem a unção de Deus porque desobedece a Deus, porque come mel onde não podia comer, porque toca onde não podia tocar, porque faz aquilo
aquilo que não devia ter feito, você foi consagrado. Você sabia que tem gente aqui, ou a maioria que nasceu, sabe por quê? Porque tua avó orou por você, a tua mãe orou por você, o teu pai orou por você, alguém orou por você, gente que já morreu orou por você. Por isso você está aqui recebendo a unção de Deus Todo-Poderoso na tua vida. Esse momento que você vai passar hoje, Adriano e Samuel, não é agora que vocês decidiram. Isso já estava escrito no mundo espiritual há muito tempo. Um dia Deus ia pegar vocês de jeito e falar: agora, a partir de hoje, vocês não vão ser criatura da terra, vocês serão filho de Deus. O nome escrito no livro da vida. E quando passar dessa terra, tem uma casa maravilhosa, uma mansão celestial esperando a vocês lá. Mas enquanto vocês ficarem nessa terra, a partir do momento que vocês descerem as águas do batismo, sabe o que vai acontecer? Vai vir problema, mas não passa sozinho. Vai vir luta, mas não passa sozinho. Vai vir dificuldade, mas não passa sozinho. O próprio Deus está derramando a unção com as 7 tranças. Como melhorar? A luz que brilha na tua vida começa a partir de hoje. Aleluia! Agora Sansão com 7 tranças. Pulou aí? Pulou aí, Toninho? Toninho, você é pentecostal, filho, vai ter que acostumar. Pai é pentecostal. As 7 tranças é unção, irmãos. Não perca isso que Deus te entregou. Conversando com o pastor essa semana, sabe o que eu com a dificuldade? Graças a Deus a igreja está lotada, ó, graças a Deus. Pelo menos a nave aqui está lotada. Sabe qual a dificuldade? Que aplauda Jesus, vai lá. Sabe qual a dificuldade dos pastores? Obrigado, Tomazina. Eu vou dar um velho para você casar. Bem rico ainda, fazendeiro, montado em cima de um cavalo com um berrante na mão. Olha. A dificuldade é pôr pessoas dentro da igreja. É ter um culto de domingo cheio. Essa é a maior dificuldade. Essa igreja passou por isso aqui muitos anos. Uma dificuldade, não estou falando no tempo que eu estava aqui, pouco antes, uma dificuldade de estar os cultos cheios, de as pessoas estarem aprendendo, louvando, adorando, buscando, recebendo milagre, recebendo cura, recebendo salvação, batizando pessoas. Essa é a maior dificuldade. Mas graças a Deus a unção tem caído nesse lugar, o azeite tem caído nesse lugar, o sol da justiça está brilhando nesse lugar. Futuro teu irmão fala: Deus está fazendo grandes coisas. Para encerrar, capítulo 16. Vai lá, Cal. Capítulo 16. 19. Isso, Cauane. O que aconteceu com Sansão? Irmão, olha o que Sansão fez. Primeiro, ele tocou em coisa morta, não podia tocar. Ainda comeu no enxame de abelha. Não é enxame, né? É enxame de vespa, né? O que é? Colmeia de abelha. Comeu o mel que estava no defunto. Ele arruma namorado. Cuidado, pastor, mas eu vou arrumar um namorado e eu vou trazer ele para a igreja. E se ele tirar você da igreja? É Jesus mesmo. É Jesus. Sabe, irmãzinha, já aconteceu isso conosco lá em Tapetininga. Hoje eu tenho 57 anos, mas eu já tive 20 e pouco. E tinha uma irmãzinha na igreja que ela era uma bênção, chamava-se Edna, do grupo de jovens da igreja 7. Ela fazia tudo, ela cantava no louvor, era igual a Suza, assim, ela fazia tudo, ficava no data show, fazia tudo. Um dia ela apareceu com um bonitão na igreja. Falei para a pastora: isso não vai dar certo. O cara, você olhava para ele assim, você já sabia, né?
Daí o pastor falou com ela, falou, não pastor, eu vou trazer ele para a igreja, eu amo o Zé Droguinha. Sabe o que aconteceu? A menina era top, ele tirou ela da igreja, até hoje não voltou, e hoje está perdida no mundo aí, fazendo o que não deve. Eu acho que deve ter até separado. Tanta mulher para Sansão arrumar. Ele foi lá em Tiro, no Líbano, e se apaixonou por Dalila. Olha que nome doce, Dalila. É? Doce, né? Não tem aquele doce que é o mel, não tem aquele meme dos pedreiros, né? Então fez dormir sobre o seu joelho. Sabe o que ela fez? Faltava uma coisa. Ela deu pinga para ele, deu vinho para ele, e ele dormiu. E chamou um homem e raspou-lhe as 7 tranças. Lembra que eu falei das 7 tranças? Sansão, a unção estava nas 7 tranças, não estava no cabelo. Do cabelo da tua cabeça. Toda aquela força que Sansão tinha. Irmão, depois você lê esse pedaço. Sansão era tão forte que ele chegou em Gaza uma vez, essa mesma Gaza, a faixa de Gaza. Os filisteus foram para pegar ele, e os filisteus, o mais baixinho tinha 2,5 metros. Filisteu, lembra do gigante filisteu? Tinha 3 metros, então 3 metros e lá vai cacetado, o mais baixinho 2,5 metros. Eles tinham uma genética modificada, eles eram altos e tinham 6 dedos nas mãos e nos pés, o total dava 24 pés, eram muito fortes. Os filisteus vieram para pegar ele, sabe o que ele fez? Ele arrancou portões de bronze de Gaza e jogou na montanha. A primeira vez que eu li isso, eu falei, por quê? Podia arrancar o portão e jogar para lá. E Deus falou, não, Deus quando abre uma porta, Ele pega a porta e solta uma porta. Aquela força de Sansão, quando raspou-lhe a cabeça, volta lá para nós, Cauaninha, 16, 19. E começou, volta 16, 18, filhinha. Então ele fez dormir sobre o seu joelho, chamou um homem, raspou as 7 tranças do cabelo da sua cabeça. Continua, filha. 19 mesmo, a segunda parte. Isso. E começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. Perdeu a unção. O sol escureceu. Só para me localizar aqui. 20, Cauane. E disse ela, os filisteus vêm sobre si. E despertou ele do seu sono e disse, sairei ainda essa vez como antes, e defenderei. Porque ele não sabia que o Senhor já tinha se retirado dele. 21. Então os filisteus o dominaram, arrancaram os olhos e levaram para Gaza, onde amarraram em 2 cadeias de bronze e puseram a girar no moinho. Os filisteus pegaram ele, já não tinha mais a unção, arrancaram os olhos, saiu a luz, ficou nas trevas, voltou à fase do choro. Choro pode durar uma noite, lembra do começo? Voltou à fase do choro de novo. Escureceu tudo. Um menino, ele pegou no minguinho do menino, e o menino levou ele na moenda, e ele começou a fazer o serviço dos bois, girando. Colocaram uma roupa de palhaço em Sansão. E quando colocaram essa roupa de palhaço, os filisteus gritavam, cadê o seu Deus? Você não era o homem que arrancava os portões? Você não era o homem que matou 1000 homens com a queixada de um jumento? Porque a Bíblia diz que uma queixada de um jumento virou uma metralhadora na mão de Sansão, e ele matou 1000 homens com a queixada de um jumento. E agora ele estava com uma roupa de palhaço ali, levado por uma criança que pegou no mindinho dele, e agora ele estava girando a moenda. É isso que Satanás quer fazer na minha vida, é isso que Satanás quer fazer na tua história. Você anda
anda e não sai do lugar, você corre, não consegue pagar a conta, você faz e acontece, amanhã é outro dia de novo, mas nessa noite Deus está falando para você, a unção pode voltar de uma hora para outra, depende de você, depende da sua opção, depende da vontade sua nesta noite. Levante a tua mão e fala assim: Senhor, só mais uma vez. O 20 é o mais lindo de todos. 22, Pauane, perdão. 16, 22. E o cabelo da sua cabeça começou a crescer, como quando foi rapado. Sansão estava moendo ali, rodando a moenda. De repente, passou a mão na cabeça. Ele falou: a unção está voltando. Estou nessa escuridão, não enxergo mais nada. Senhor, só mais uma vez. Passa a mão na tua cabeça, irmão. Ó, sinta aí, a unção está voltando. O cabelo da cabeça voltando a crescer. Comemorar a unção de Deus vai chegar na tua vida. Você está falando para Deus: Senhor, mais uma vez só, me dá mais uma chance. Aleluia. Só mais uma vez. 28. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço que lembre de mim e fortalece-me agora, só essa vez. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se quiser gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu filho, aí eu farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade do Espírito, que a minha vida A Bíblia diz que Sansão chamou aquele menino e falou para aquele menino: nós estamos aqui, eles estavam no templo de Dagom, irmãos, lugar de adoração a demônios. Nós estamos aqui no templo de Dagom, mas tem duas colunas aqui, né? Me leva perto dessas colunas. Ele pegou uma coluna, pegou a outra e falou para o menino: foge daqui, sai correndo. Segunda história,
tinha 3.000 adoradores de Satanás, adoradores de Dagon dentro do templo, mas o cabelo tinha voltado a crescer. Sansão abraça uma coluna, abraça outra. Depois eu quero que você lê na tua casa. E ele diz assim: Senhor, eu errei, mas morra eu e os filisteus. Ele pega aquelas duas colunas e abraça, e o templo vai para baixo. Sansão morreu naquela noite. Os adoradores de Dagon morreram naquele tempo, mas Israel ficou livre dos filisteus. E o choro que tinha durado uma noite, um período de trevas, um período de lutas. Quem olhava o templo de Dagon de fora só via os escombros, mas quem olhava ao leste de Israel, aonde fica o mar Mediterrâneo, naquela manhã viu o sol subindo de novo. Amanhã será mais um novo dia na tua vida. Você vai sair daqui, vai dormir, vai descansar, mas amanhã Deus te dá um sol de novo e começa uma nova história, irmãos, na tua vida, na tua casa. Só depende de você, não depende de mim, nem de Deus, depende de você. Daqui a pouco nós vamos partir para o batismo. Temos 2 pessoas para batizar, mas se você não é batizado ainda, está esperando o quê? Pastor, eu tenho muita coisa para acertar. Aí que é bom. Ninguém sai dali santo. Minha esposa, quando se batizou, fumava, né? E continuou fumando. Foi passando o tempo, até um dia o pastor foi pregar na nossa igreja, e na mensagem ele falou: Deus habita, o Espírito Santo habita em templos limpos. Ela falou: então meu templo está sujo. Não precisei brigar, não precisei falar que ia largar dela, não sei nada. E aí, uma grande pastora. É isso que Deus quer fazer com você. É isso que Deus quer fazer na tua vida. Fecha os teus olhos. Uma chance igual a esta, talvez eu não tenha. Se coloca de pé. Pode vir os músicos, todos que cantaram, tocaram. Já está em tua presença.